Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira da oitava da Páscoa. E nesse contexto, ouvimos um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Um texto chamado popularmente Os Discípulos de Emaús. Estamos no primeiro dia da semana e 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. É interessante como São Lucas localiza bem o lugar para onde vão os discípulos, a cidade de Emaús. Isso é bem típico do Evangelho de São Lucas. E conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Amados e amadas de Deus, é narrada bem a situação existencial desses 2 discípulos. Estão tristes, estão derrotados, estão voltando para sua aldeia. Tudo parece acabado. Jesus tinha morrido, tinha sido morto de uma forma trágica, crucificado, e parece que tudo acabou. E é interessante que eles narram para Jesus ainda uma esperança. Algumas mulheres do nosso grupo foram ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Encontraram anjos que diziam que Jesus está vivo, mas a ele ninguém o viu. Falta o elemento experiência. Não encontraram Jesus, não experimentaram Jesus. Este elemento é fundamental nessa narrativa. Amados e amadas de Deus, os apóstolos estão tristes e, se nós percebermos, vai ter uma transformação na vida deles, uma passagem da tristeza para a alegria, uma passagem da decepção para a esperança. E como isto vai acontecer? Vai acontecer através da palavra. Jesus que lhes explica a palavra, Jesus que lhes explica a Escritura, e depois vão reconhecer Jesus ao partir do pão. Eles próprios dirão, no final da narrativa: "Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho?" Um explicar a palavra que fazia arder o coração e o partir o pão que fez reconhecer o Senhor. Amados e amadas de Deus, Lucas quer dizer para nós onde encontrar o Senhor nos momentos tristes, nos momentos difíceis da nossa vida do dia a dia, quando tudo parece acabado. O Senhor se dá a nós, o Senhor se dá a nós através da palavra, o Senhor se dá a nós através da Eucaristia, do seu corpo e sangue. O Senhor continua a ser uma presença que aquece o nosso coração, que nos reintegra de novo na comunidade. Aqueles 2 discípulos que tinham se afastado da comunidade, tinham deixado Jerusalém, estavam voltando para Emaús, agora voltam correndo para Jerusalém para anunciar aos outros o que tinham experimentado, tinham encontrado o Senhor. E quando chegam lá, já encontram também a notícia de que o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amados e amadas de Deus, a fé se vive em comunidade. Por isso eles voltam para Jerusalém. É na comunidade que nós mantemos o nosso coração aquecido. É na comunidade que nós mantemos o nosso coração verdadeiramente aquecido no seguimento de Jesus Cristo, na nossa doação. É ali que nós aprofundamos a fé, é ali que nós cantamos, rezamos. É ali que nós mantemos verdadeiramente o nosso coração aquecido no seguimento e na
doação. Amados e amadas de Deus, que esse texto dos discípulos de Emaús nos ajude verdadeiramente a encontrar o Senhor no dia a dia, encontrar o Senhor na palavra, encontrar o Senhor no irmão, encontrar o Senhor na Eucaristia. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.